Boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Hoje, dando continuidade à série de temas propostos para o mês em que comemoramos o aniversário de 67 anos desta maravilhosa casa que nos acolhe com tanto amor, vou falar sobre o último tema proposto para o mês, que é a evolução do Espiritismo no Brasil. Quero agradecer imensamente a oportunidade de aprendizado, pois quando preparamos o tema, estudamos bastante, aprendemos muito. Agradeço também ao plano espiritual, que sempre nos ajuda, muitas vezes nos inspirando durante a preparação. Vamos iniciar trazendo uma breve referência sobre o Espiritismo no passado, para que possamos ter bem claras as mudanças e toda a sua evolução até chegarmos à visão atual. Falar sobre a história do Espiritismo é rememorar a história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. Contudo, definiu-se como marco inicial do Espiritismo a data de 18 de abril de 1857, quando houve a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas a nossa história é pontuada pela presença de médiuns de marcantes faculdades, que certamente prepararam o terreno para a manifestação ostensiva que culminou no nascimento do Espiritismo. Podemos defini-los como os antecessores. Como inclusive já mencionado nas palestras realizadas nesse mês, as manifestações espíritas eram inicialmente interpretadas como milagres. Os indivíduos de então não tinham condições de dar uma explicação racional para os fenômenos estranhos que aconteciam. Por falta de uma explicação lógica, os chamavam de milagres. Assim, em termos religiosos, o milagre passou a ser entendido como algo que não deve ser questionado, bastando apenas acreditar nele por meio da fé. Na sua concepção etimológica, a palavra milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas na natureza. No entender das pessoas, um milagre diz respeito, muitas vezes, à ideia de um fato sobrenatural. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Se um homem realmente morto for chamado à vida por uma intervenção divina, isso seria considerado um verdadeiro milagre, por ser um fato contrário às leis da natureza. Mas se esse homem tivesse apenas a aparência de uma pessoa morta, mas se ainda tivesse nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética conseguisse reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, isso não seria um fenômeno, isso seria nada mais do que um fenômeno natural, mas aos olhos de uma pessoa ignorante, o fato passaria por algo miraculoso. Os séculos de ignorância foram férteis de milagres, porque tudo aquilo que não tinha uma causa conhecida se passava por sobrenatural, tanto na área da ciência quanto nos estudos espíritas. À medida em que foram evoluindo e revelando novas leis, o círculo do maravilhoso foi se restringindo. Há uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos. O Espiritismo revelou leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Desta forma, desmistifica o caráter sobrenatural, explicando de forma simples e consistente. Hoje já sabemos que os médiuns comprometidos no trabalho da seara divina, por meio dos fenômenos psíquicos ou físicos, não produzem nada que possa se manter no campo do inexplicável. As comunicações, as curas, se tratam de ações naturais realizadas por meio do magnetismo que está vinculada ao concurso de bons espíritos. Desta forma, todos nós podemos ser passíveis de receber e ser copartícipe das bênçãos de Deus, seja como médium curador,
passeístas ou como o próprio assistido. Então, com a evolução do estudo espírita, o maravilhoso já não tinha mais razão de ser, e podemos dizer que passou o tempo dos milagres. E foi observando, estudando, comparando respostas de vários espíritos a uma mesma questão, que o professor Rivaio chega à codificação do espiritismo, quando adota o nome de Allan Kardec, seu nome de uma anterior encarnação. Começava a se cumprir a palavra espiritual nas manifestações, cuja finalidade era conduzir a humanidade em harmonia e convencer os céticos da imortalidade da alma. E interessado em divulgar seus conhecimentos, Kardec cria a Revista Espírita e funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espirituais, que foram meios eficazes para que a nova crença religiosa se difundisse. De acordo com os relatos do artigo Um Panorama Histórico da Trajetória do Espiritismo da França até o Brasil, o Espiritismo aqui chegou ainda na segunda metade do século XIX, inicialmente no Rio de Janeiro, ficando restrita à colônia francesa da capital e alguns intelectuais, que contavam com prestígio econômico, social, cultural e posição de relevo. A seguir, na Bahia, o espiritismo se instalou de forma mais firme e organizada. Foi lá que se formou o primeiro centro espírita, de que se tem notícia. E o nascente movimento espírita da Bahia, pela ação de seus membros, chamou a atenção do restante do país. Formaram-se grupos familiares de estudo voltados para o aprendizado do conteúdo filosófico da doutrina e logo para a prática da caridade expressa numa forma de assistência aos necessitados. Em 1884, foi eleita e empossada a primeira diretoria da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E nesse domínio da esfera pública, o movimento espírita foi buscando apresentar suas ideias e se legitimar na sociedade brasileira. Inicialmente, a doutrina se definia como um sistema filosófico e científico, com consequências morais. E os espíritas tiveram que se confrontar inicialmente no campo científico e depois no campo religioso, gerando grandes disputas religiosas na época. Esse conflito e esse jogo de forças se estenderam até o final da primeira metade do século XX. Mas, gradualmente, o espiritismo, que apesar de ter surgido na França há vários anos atrás e ter se disseminado entre a classe média urbana, foi expandindo suas ideias e práticas aqui no Brasil, ampliando bastante seu número de adeptos e simpatizantes, se consolidando no campo religioso brasileiro. Atualmente, é o terceiro maior grupo religioso do Brasil, que é o país onde mais se disseminou. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil é o país com maior número de seguidores do espiritismo, tendo pelo censo de 2010, o último publicado, 3.800.000 espíritas e 15 mil centros espíritas cadastrados junto à Federação Espírita Brasileira. Números que não deixam dúvida de que a doutrina de Allan Kardec encontrou no país um singular e fértil terreno para prosperar. Ainda segundo o IBGE, o espiritismo cresceu em torno de 70% entre o censo de 2000 e o de 2010. Mas se o número de fiéis é de 3.800.000 fiéis, o de simpatizantes, segundo a Federação Espírita Brasileira, pode chegar a 30 milhões. Muitos não se assumem como espíritas, porque são católicos e ainda não conheceram o suficiente para se dizerem espíritas. Ou outros porque não enxergam o espiritismo como religião. O município de Palmelo, no sul de Goiás, detém a maior proporção de espíritas do país, com 45,5% da sua população de 3.335 habitantes, seguindo o espiritismo como religião. Outro dado interessante, observado nos censos de 1991, 2000 e 2010, foi a constatação de que os espíritas
são Cecília, em sua palestra, trouxe algumas informações do censo de 2022. Acredito que logo as teremos publicadas, mostrando o grande crescimento do número de espíritas no Brasil nos dias de hoje. Os princípios fundamentais da doutrina espírita, como a sobrevivência da alma após a morte, a reencarnação, a mediunidade e a busca de progresso constante na prática do bem, atingem cada vez mais um público maior aqui no Brasil. Nosso último presidente, antes do atual, sancionou lei que instituiu dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Vamos dizer que o Espiritismo, todo dia é dia dele. Mas este será mais um dia para agradecermos todas as bênçãos e todo o amparo que esta maravilhosa doutrina trouxe para as nossas vidas. O Espiritismo encontrou aqui no Brasil um grande espaço de divulgação, ocupando o atual posto de maior nação espírita do mundo. Diferindo-se das demais religiões que praticam este contato direto com os espíritos, o Espiritismo é comumente chamado de kardecismo, estabelecendo apenas para diferenciá-lo a outras crenças, como a Umbanda e o Candomblé, entre outras. A doutrina codificada por Kardec tem caráter científico, religioso e filosófico. Seu caráter filosófico fica evidenciado no Livro dos Espíritos, onde são analisadas as grandes questões da humanidade, como onde, como e por que estou aqui, para onde vou depois da morte, entre outras tantas. Seu caráter científico fica exposto no Livro dos Médiuns, onde somos convidados ao estudo racional acerca dos ensinos revelados pelo Espiritismo, pelos espíritos benfeitores da humanidade, sobre todos os gêneros de manifestações espirituais encontradas na lei da natureza, os meios de comunicação com o mundo espiritual e também o desenvolvimento da mediunidade. A parte religiosa fica por conta do Evangelho segundo o Espiritismo, que contém a explicação dos ensinamentos morais do nosso Mestre Jesus, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações das nossas vidas, onde aprendemos que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Kardec, em seus relatos, no livro Obras Póstumas, que foi publicado após o seu desencarne, através de várias escritas que ele havia deixado, já assinalava que os elementos que deveriam contribuir para o progresso do Espiritismo seriam o estabelecimento de cursos teóricos regulares da doutrina e também a sua popularização através de ampla divulgação. Os cursos regulares teriam a finalidade de ensinar os princípios da doutrina, estimulando o estudo com seriedade, para a formação de adeptos esclarecidos, capazes de propagar as ideias espíritas, além do desenvolvimento de médiuns. Falava ainda em publicações em larga escala, para fazer nascer o desejo de aprofundamento no conhecimento sobre o assunto, multiplicando adeptos. Para Kardec, já naquela época, estas ações teriam influência fundamental sobre o futuro do espiritismo. Hoje, com a internet e a globalização, essa escala de cursos presenciais, os cursos EAD, ensino à distância, disponíveis também aqui na nossa casa, bem como a divulgação da doutrina, realmente se faz de forma imediata e em larga escala. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre o papel da internet na evolução do espiritismo, vamos conversar sobre a importância do estudo e da transformação moral, que tem papel fundamental na visão atual do espiritismo. É importante e profunda mensagem do espírito Bezerra de Menezes, através da psicofonia do médium Divaldo Pereira Franco, esclarece quais são as tarefas que competem a nós, os espíritas atuais, frente aos fenômenos espíritas e ante a edificação de um mundo melhor. Retirei alguns trechos dessa belíssima mensagem,
que também é um grande alerta para todos nós, e trago aqui. A mensagem foi direcionada para os espíritas que estão vivenciando este momento de transição planetária, no qual a Terra passa por período da grande transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Abro aspas. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia, e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias da conquista do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Não é, pois, de estranhar que a dor, sobre vários aspectos, espraie-se no planeta terrestre, sobretudo como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo e com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora. Confiando em Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, o nosso divino benfeitor, que a todos abençoe, trazendo a sua paz. Com este chamado, nos mostra a importância de muito estudo, de autoconhecimento, da nossa transformação moral, de muita dedicação e trabalho no bem, para que possamos nos melhorar e, desta forma, ajudar a humanidade a melhorar. José Herculano Pires, no livro Tesouro dos Espíritas, nos convida para que procuremos compreender a nossa responsabilidade de espíritas em todos os setores da vida contemporânea. Não somos espíritas por acaso, nem apenas porque precisamos do auxílio dos espíritos para a solução dos nossos problemas terrenos. Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual grandes responsabilidades para esse momento do mundo. Ajudemo-nos a nós mesmos, ampliando a nossa compreensão do sentido e da natureza do Espiritismo e de sua importante missão na Terra, para que possamos cumpri-la. O Espiritismo é uma doutrina que surgiu para alicerçar o futuro. Suas bases são científicas e a sua estrutura é filosófica, apoiada em lógica rigorosa. Sua finalidade religiosa não se define pelas promessas e ameaças que a teologia traz, mas pela consciência da liberdade humana de escolha e da responsabilidade espiritual de cada indivíduo, sujeito às leis de causa e efeito. A maioria dos espíritas chegou ao espiritismo trazidas pela dor, pelo sofrimento físico ou moral, pela angústia de problemas e situações vivenciadas. Mas uma vez integrados à doutrina, o espiritismo abriu as mentes para uma compreensão inteiramente nova da vida e do mundo, que precisa ser alimentada cada vez mais pelo estudo e por muita reflexão. Aprendemos que a prece verdadeira, brotada no íntimo, é a mais poderosa arma que o espírito dispõe e de um poder pouco calculado pelo homem. O mundo atual é o campo de batalha do espírita, mas também a sua oficina. Vivemos momentos decisivos de renovação em espírito e verdade, de transformação moral, de renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas, pela prática da caridade, o amor incondicional. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E só conquistaremos essa transformação com muito estudo, tendo conhecimento cada dia maior e pelo nosso autoconhecimento. Segundo Sócrates, que já ensinava antes da vinda do nosso amado mestre, conhecer é passar da aparência para a essência, da opinião ao conceito, do ponto de vista individual à ideia universal.
é a busca da verdade e a base para todos os conhecimentos é o autoconhecimento. Propunha que o homem, antes de querer persuadir os outros, deveria primeiro e antes de tudo conhecer a si mesmo. Para Sócrates, o conhecimento leva o homem à vivência de valores como a justiça, a coragem, a amizade, a piedade, o amor, a beleza, a temperança, a prudência, que constituem os ideais do sábio e verdadeiro cristão. Para ele, o ideal da busca do homem deveria ser o bem e a vida na ética e na moral, as bases para se alcançar este ideal. Na pergunta 780, em O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: como pode o progresso intelectual engendrar no progresso moral? Como resposta temos: fazendo compreensíveis o bem e o mal, para podermos escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio aumenta a responsabilidade dos atos. Tal aprendizado implica necessariamente no estudo e trabalho, em responsabilidade com compromissos e deveres, no combate às más tendências e o esforço perseverante no bem. Quando menos esperamos, ocorrem mudanças na qualidade dos nossos pensamentos, dos pensamentos que emitimos, que são refletidos nas nossas palavras e ações. Passamos a compreender a necessidade de ser bom, de progredir moralmente e não apenas intelectualmente. Nesse sentido, a doutrina espírita nos aponta o caminho a seguir ao longo da evolução, que nada mais é do que a vivência dos ensinamentos de Jesus, contidos no seu evangelho de amor e de luz. A transformação para melhor, segundo Emmanuel, está simbolicamente representada em duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntando se não violou essas leis, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia fazer. E assim como gostaria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade, de amor próprio, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Mas como as ideias e ensinamentos espíritas conseguiram se disseminar tanto e ao longo do tempo e atingir tantas pessoas no mundo, principalmente aqui no Brasil, como vimos, a maior nação espírita nos dias de hoje. Allan Kardec utilizou os recursos mais modernos do seu tempo para tornar as ideias e princípios espíritas mais acessíveis, fazendo conferências, publicando livros, escrevendo artigos em revistas, realizando viagens com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas e de tornar o espiritismo mais conhecidos. Os missionários do cristianismo primitivo também se serviram dos meios disponíveis à época para a transmissão da doutrina cristã. Paulo de Tarso é o maior exemplo de transmissão dos ensinos na forma não presencial. Suas epístolas e cartas eram dirigidas a comunidades cristãs distantes e supriam a impossibilidade do deslocamento. Atualmente, com a internet, né, e as redes sociais tão disseminadas, o alcance e o desenvolvimento e todo o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação possibilitaram a praticamente todos os indivíduos do planeta pudessem se conectar em um provedor de informações ou serviço de comunicação. As atividades doutrinárias virtuais dos centros espíritas se mostram cada vez mais imprescindíveis. São muitos os exemplos de pessoas a serem favorecidas, indivíduos com profissões que viajam constantemente, ou aqueles que cuidam de pessoas com dificuldade de locomoção e que não podem se ausentar, que residem em locais desprovidos de centros espíritas, que se deparam com os congestionamentos nas grandes cidades, além do risco na segurança pessoal, além das populações eventualmente isoladas, como aconteceu conosco mesmo durante a pandemia. As atividades virtuais de um centro espírita reúnem um conjunto de atividades que podem ser realizadas utilizando recursos tecnológicos de redes sociais, ferramentas de vídeo
ou audioconferência, estudo à distância, para proporcionar experiências remotas para as pessoas participarem de todas as atividades e, com isso, criar condições adequadas para uma maior divulgação. Existem hoje inúmeros grupos de estudo e discussões sobre temas espíritas na internet, com um conteúdo magnífico. Não há dúvida de que esse é um excelente caminho. Óbvio que a tecnologia de informação corre o perigo de qualquer pessoa falar em nome do espiritismo, deturpando seus conceitos. Contudo, problemas na divulgação surgem em qualquer veículo de difusão doutrinária. Com o tempo, as pessoas vão saber distinguir o joio do trigo. Não devemos ter medo da internet. Tal como Kardec, devemos aprender a enfrentar as investidas daqueles que têm intenções não tão boas. Nosso irmão Divaldo expõe com emoção ante a internet os seus benefícios, quando dizendo: comove-me diante desse excelente recurso que diminui a distância, ainda mais por sentir participando desse nosso convívio alguns benfeitores espirituais que estão todos nos envolvendo em ondas de paz e vibrações de saúde, como Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Joana de Ângela, e todos muito felizes, abençoando a vinda da tecnologia e da informação cada vez maior para a utilização do bem. É muito importante que possamos sempre refletir e ponderar com bom senso e discernimento. Será que esse conteúdo vai realmente refletir, né, as lições e ensinamentos do Espiritismo? E quando eu mesmo for propiciar o conteúdo, será que faço referência aos princípios de ética e caridade cristã? Se soubermos utilizar essas ferramentas como um meio de inserção social, levaremos informações, compartilharemos histórias de amor e caridade para qualquer lugar do planeta, através do uso da internet, uma fonte inesgotável do conhecimento. E como Kardec sempre ensinou, examinai tudo, retende apenas o bem. Uma ótima reunião para todos.